Pablo, tem uma discussão muito grande e eu acho que talvez a gente vai ter uma primeira divergência aqui no campo das ideias. Para muita gente, tem que ter um limite entre o que é torcer e o que é passar para a linha da invasão da privacidade do trabalhador. Sim. Porque assim, a gente trata futebol como algo completamente diferente de um trabalho comum. Sim. E eu acho que quando a gente entra na linha de discutir salário, eu acho que a gente está sendo um pouco errado, porque, cara, se o cara ganha muito é porque aquela atividade gera muito recurso, e não é porque o cara ganha 1 milhão que o tratamento com ele tem que ser diferente de um cara que ganha um salário mínimo. Quando a gente está rendendo mal no nosso trabalho lá, você trabalha, eu trabalho. Cada um com sua profissão. Eu acho que tu não vai aceitar teu chefe chegar lá, 5, 10 caras em volta de tu te ameaçar no teu trabalho, pô, se tu não fizer, vai acontecer isso e aquilo. E a gente criou um ambiente permissivo no esporte, no futebol, de que o torcedor, organizado ele ou não, ele pode chegar lá no ambiente de trabalho, porque o centro de treinamento é o ambiente de trabalho dos atletas, concorda comigo? Sim. E chega lá e fazer uma cobrança. Ninguém fala que o torcedor não pode cobrar. A discussão é, o torcedor pode cobrar só na arquibancada, o torcedor pode cobrar do lado de fora ali na porta de São Januário ou do lado de fora do CT. Já tem gente que acha que não, que a torcida tem o direito, porque apesar de ser uma torcida organizada, você não deixa de ser torcedor. Por ser torcedor, você tem um sentimento de pertencimento e o que é do clube é teu, o estádio, o CT. Então as opiniões divergem. Opinião minha, tá? E não tem problema nenhum de falar pra vocês aqui. Eu acho que tem que ter um limite. Eu acho que quando você vai dentro do centro de treinamento, você tá invadindo a privacidade. Eu sou favorável à cobrança, tem que fazer, mas eu acho que a função da torcida é sempre do muro pra fora. Mas enfim, é só uma opinião, tô colocando meu ponto de vista aqui, mas eu queria ouvir o de vocês. Você concorda? Acho que até que não, né? Porque vocês vão, mas eu queria ouvir vocês, qual é a visão de vocês nesse aspecto específico. Então, Diego, vou falar como torcida organizada. Sim, claro, né? Claro. Nós devemos uma satisfação aqui do lado de fora também, para os nossos componentes e até para o povo vascaíno. Porque quem está mais vivenciando junto com os jogadores e a comissão técnica, a diretoria do clube, é a própria organizada. Eu acredito que tem que ter um espaço, sim, para algumas lideranças chegarem ali e ter um bate-papo com alguns jogadores. Sem violência. Sem violência, claro, sem violência, e com respeito. Mas como é que tu fala de futebol sem levantar a voz? Não existe, cara. Como é que tu fala de futebol e tu numa situação complicada no campeonato, toda hora tu dando boa tarde, boa noite, com um papinho, né, com a vozinha lá embaixo. O que tava faltando pra gente nos bastidores que hoje em dia encontramos? Um cara ali, ó, determinado, que fala a língua para jogadores entender, que é a melhor contratação pra mim até agora, tá? Dias. Ramon Dias. O que ele fala no vestiário? Como é que ele incentiva seus jogadores? Até num palavrão, até num tom elevado, mas sempre com respeito. Não é porque eu posso estar vindo aqui e gritar que eu estou perdendo o respeito, ou então não estou te respeitando. O futebol é isso aí, o futebol é paixão, é emoção, é razão. Agora, o futebol não combina com sacanagem, o futebol não combina com papinho meigo. Futebol é, sim, um papo mais avançado, né, para os jogadores entenderem. Foi o que aconteceu com o Barbieri. Tu viu, acho que foi na TV, Casemiro, né, um bate-papo aí do Edmundo, junto com o Casé. O Edmundo mesmo chegou e citou pro treinador, falando do Barbieri. Barbieri, você tem uma carreira brilhante, você é um técnico muito novo. Eu acho também, isso foi voz do Edmundo, sabe? O Edmundo falou, você é um treinador muito novo. Você também tem que chegar, você pode rescindir o seu contrato. O que o Barbieri aguardou? O clube recebeu um contrato com ele. Porque lá em cima. Quando fomos lá, eu falei pra ele, mano, tá pedindo 2 jogos aí, 4 jogos, que a gente pegou uma sequência de jogos em casa, não é isso? Era Goiás, Cruzeiro, Cuiabá. Era no Rio, era Botafogo. Aí eu falei 4 jogos direto no Rio. Então, se perder esses jogos aí, tu pede demissão. Ele, eu? Não. Pô. Ele mesmo falou que não iria pedir, porque a rescisão de contrato dele era milionária. Então, mas aí a gente vai entrar num ponto de divergência aqui pelo seguinte, Pablo e Bozó.
quem faz o contrato, o cara não bota a arma na cabeça do clube pra contratar. Sim. E aí, faz parte do esporte, seja o treinador ou o jogador, render ou não render. Sim, Porque a gente parte do pressuposto quando você tá contratando alguém é com a intenção de que ele vai fazer um bom trabalho. E tem até atleta que, o próprio Luan, vamos fazer um recorte histórico aqui, ele não chega no Corinthians encostado mal, ele chega como rei da América. Sim. Voando, quando ele te pagou a baba. Você não vai adivinhar que o cara, ao chegar no teu clube, o cara vai... Pedro Raul, pô, vice-artilheiro do Brasil ano passado, e no Vasco não jogou bem. Mas o Luan teve problemas internos. Não, eu vou chegar lá. Eu tô querendo tocar num ponto específico seu de, por que ele não rescinde? Cara, ele assinou um contrato, ele não botou a arma na cabeça do clube pra fazer o contrato que fez e com rescisão. Então, quem tá insatisfeito, né, ou não, né, até porque naquele momento não tinham demitido, vamos supor que o clube não tava completamente satisfeito porque manteve. Quem tem que mandar embora é o clube. Então, assim, achar também que o cara, porra, que o cara é santo, santo que eu diga no sentido de, o trabalho não tá dando certo, eu vou pedir conta. Não, cara, ele tem um contrato. E as cláusulas são decididas na hora de fazer o contrato. Acho até, pelo cenário que a gente tem no Brasil, um absurdo você dar um contrato de 2 anos pra um treinador. Porque a gente sabe que normalmente o cara dura 3, 4 meses aqui. Então eu não acho que tem que partir do Zé Ricardo, do Barbieri a demissão. Entendeu? É a minha opinião. Agora... Mas ele não encaixou, Diguinho. As contratações clube... foi muito boa que o Vasco fez, tá? As contratações, na minha opinião, foi muito boa. Pô, Mito, um grande lateral, Piton, Léo Jardim, né? Tudo isso foi bom. Léo Jair. Não encaixou. Não encaixou. Por que não encaixou? Qual o problema que o Vasco tem? Agora, Pedro Raul saiu, foi lá fora, e aí? Não tá fazendo gol? Pikachu... Pô, cara, a gente viveu anos aí, há 3 anos atrás, tu vai lembrar muito bem também, porra, a gente teve o trio do R, Ribamar, Riasco e Raniel. Pô, pelo amor de Deus, tu olhava pra esses caras, tu falava, porra, que isso, cara? Cara, o Riasco não sabia nem comemorar gol. Todo mundo que vem pro Vasco, é fácil se tornar ídolo hoje em dia. Aí tu vai falar pra mim, pô, Pablo, mas que nem o Nenê. O Nenê, ele saiu numa hora muito boa pra ele no Vasco. O René, ele já estava virando artista. Quando ele não jogava bem, ele olhava para a arquibancada, pedia. E nós, que nem um palhaço lá, achava que o Nenê estava de boa. Ele fazia gol, ia lá na torcida, brincava, é nóis. Mas ele deu a participação dele, né? O final da carreira dele no Vasco foi excelente, bom. Foi lá. Agora, o jogador também, o que eu tô querendo te passar é o seguinte. Como nós somos de uma organizada e vivenciamos diariamente o clube, nós temos o direito de ter uma conversa assim com o jogador. Concordo com você, não a violência. Mas olhar pra você e falar assim, pô, Dieguinho, não tá afim? Mete o pé, irmão. Olha o Thales. O Thales não tava mais afim de jogar no Vasco. O cara em um mês pegou Covid. 2 vezes. Muita sacanagem. Tu lembra do episódio quando o Bernardo saiu do Vasco? Tu viu quando ele se meteu em muita polêmica? Que ele teve a separação com a mulher dele. Tu viu o que a mulher dele falou em redes sociais? Que o Bernardo, todo dia, quando saía do treinamento, ele bebia 2 garrafas de uísque. E aí? Onde que está o trabalho interno do clube? O que hoje em dia tem as brigas, tem as discussões internas? Falta o trabalho psicológico. Falta o trabalho interno que na época de 90 tinha. O time tem que estar entrosado, o time tem que estar bem. Aí, o Botafogo, pelo que sabemos aqui fora, os caras participam de resenha junto. Os caras vão para um culto, todo mundo junto. Tu vê ali que é um abraçando e torcendo pro outro. Eu não vejo essa união no nosso time. Não vejo há anos. Há bastante tempo. O treinador agora tá se encaixando com as peças. Aí tu me fala, o Orediano ficou no clube por causa de quem? Do Ramon Dias. Quem contratou o Pablo Verguete? Ramon Dias. Paê, vê aí. Esse capitão agora, Medel. O cara, quando viu o Medel, o cara treinou o Vasco e um dia já botou o Medel como capitão. Então, pra tu ver que as coisas tá melhorando. E o torcedor tem que saber e ter consciência que o início do retorno pra gente é bastante complicado, né?